boa tarde. Estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de segunda-feira, começando a semana aqui na Vibe Mundial. Você já sabe, né? Agora, todos os dias, Mundial e você, ao vivo, às 16h30, sábado às 7 da manhã, continua também Mundial e você, sempre com um programa completinho para você, para o nosso final de semana, para o nosso cafezinho da manhã. E aqui é o nosso chá da tarde, né? Tarde, Adriana Pedrazelli. Isso. Falei exato. certinho o Certinho. sobrenome? Há 10 anos, este fã italiano. da Samira. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Samira. Obrigada por ter aceito o convite. A Adriana é psicanalista, terapeuta integrativa. Há mais de 10 anos ela atua como terapeuta clínica, facilita processos de autoconhecimento, transformação e cura. Anotaram? Escreve para a revista Viva Saúde. Sim, muito bom. sim. E autora dos livros infantis As Crianças das Estrelas e Colecionadores de Risos. Você já foi uma palhacinha? Já palhaça doutora, já. Doutora da alegria. Cura tudo, Faz risoterapia também. Faço no meu dia a dia também. Continua fazendo, né? Isso é continuo. muito importante. Vamos conversar sobre terapias integrativas, sobre todo esse processo que nós temos que ter no nosso dia a dia de autoconhecimento para que a gente tenha cura. Sim. Física, mental e emocional. Exatamente. Né? Espiritual também. Espiritual também. Por que não? Por que não? Você Exato, pode nos acompanhar, estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista, pelo site vibemundialfm.com.br/ao vivo. Você vai se conectar com a gente. Facebook, YouTube, também estamos lá em vídeo. Vai lá e confere. E lógico, né, gente? 95,7 FM, 660 AM. Que Vamos voz ao que maravilhosa. interessa? Vamos. Vamos lá? Ô, Dri, me diz uma coisa. Quais foram as principais questões que impactaram as pessoas durante a pandemia? E que continuam impactando neste pós-pandemia, vamos dizer assim? A gente já está com uma flexibilidade legal. Que consequências também tudo isso trouxe para nós? Você que está aí no dia a dia clínico. Sim. Bom, desde o início da pandemia até agora, e aí a gente vai também falar daqui para frente, desde o comecinho, né, acabou de sair um estudo agora em março, de um estudo que foi feito em 2020, que na ocasião, no primeiro ano, teve um aumento de 25% dos casos de depressão e ansiedade, isso lá no começo. Aí a gente vem para hoje, né, que a gente já está falando, que a gente já está com mais flexibilidade. Hoje, os dados indicam que estamos com 53% da população brasileira com transtornos diversos, né, de saúde mental. Então, vamos lá, que transtornos? Então, a depressão, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, né, muito luto, muita perda, surtos psicóticos, tem pessoas que agora parece que estão se dando conta e estão saindo da casinha, o estresse de um modo geral e burnout aí, mais falando um pouco de trabalho. Então, se a gente pensar que no começo a gente estava diante de um desconhecido, de um medo, tudo, e hoje que a gente já está há 2 anos caminhando, a gente está quase que o dobro com comprometimento, né? Isso significa que a gente tem que se cuidar muito ainda, porque parece que quando passa a tempestade, né, às vezes vem o que foi isso. Então, a gente está diante desse momento onde tem muita gente que está começando a demonstrar agora esses desequilíbrios todos pelo que foi vivido e ainda pelo que a gente ainda está, né, caminhando. Mesmo porque eles tiveram que voltar ao trabalho uma boa parte e com a flexibilidade as pessoas puderam sentir uma confiança maior de ir para a rua. Sim. Porém, se ela tem medo, ela vai, mas recua, né? Recua. No consultório eu estou notando isso. Tem, assim, uma média das pessoas voltando de 1 a 2 vezes por semana. E aí, pessoas que não tiveram nenhum tipo de pânico, nem ansiedade maior ao longo dos anos, tiveram sim, né? Os efeitos do isolamento, tristezas,
estão começando a ter crises e ainda até inconsciente, às vezes, mas está com medo? Não, eu já estou saindo faz tempo. Então, não, vem agora um enfrentamento, né? A gente ficou isolado, a gente se adaptou, não que a gente ficou feliz, mas a gente se adaptou, e agora a gente precisa se adaptar de novo. Então, isso está gerando uma outra inconstância emocional agora, né? E com isso, notou-se mais síndrome do pânico? Porque enquanto estava isolado, não estava sentindo nada. Não, tinha um pouco, né, do medo da morte. Aí, vamos pensar por um outro viés. Mas agora, eu preciso enfrentar. Então, eu tenho que enfrentar fobia social, né? Os adolescentes mesmo estão se automutilando, tem um índice maior acontecendo agora, né? Como é que eu abraço as pessoas? Tem gente que fala, não sei, mas abraçar, eu tenho medo de abraçar. Então, a gente está com um retorno que requer muita atenção e cuidado ainda, né? E sem falar no burnout, né, que você chamou a atenção dessa volta ao trabalho. Ao longo dos 2 anos, todo mundo aumentou demais, quase 60% a carga de trabalho, que já era grande, né? Eu já atendia bastante gente com estresse mesmo de trabalho. E agora a gente está vendo que eles são acessados ininterruptamente o tempo todo e ainda tem algum deslocamento para o trabalho, está todo mundo sem energia. Bugou. Bugou o sistema. É verdade. E isso causa um problema gigantesco. Porque se continua no mesmo ritmo, a tendência é piorar, né? É piorar. Tá. E ninguém aguenta, né? Sem dar um cuidado. Por favor, né? E como que as terapias integrativas, a psicanálise também, colaboram com a gente para que a gente dê um passo para trás. Isso. E Ótimo. volte a respirar melhor, né? Sim. E tenha consciência do que está acontecendo. Exato. A gente precisa, nesse momento, em todos os momentos da vida, que ela falou esse passo, né, para trás. Então, não só no consultório, como paciente, mas como indivíduo, né, eu preciso primeiro me responsabilizar pelo que eu quero de equilíbrio na minha vida. Então, eu tenho que olhar e ver o que eu posso fazer para que isso que está aqui dentro de mim, que está sobrando, que está em excesso, eu dê conta. Então, você falou respirar, né? Então, né, no próprio consultório, e hoje em dia todo mundo fala muito de meditação, já se falava muito, mas acho que agora, como que eu posso fazer umas pausas, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, para eu organizar isso tudo aqui que está fazendo com que eu me descontrole, né? Então, eu preciso, sim, cuidar da minha cabeça com práticas integrativas de meditação, reiki. Tem tanta coisa hoje, tanta gente hoje consegue ter mais acesso a essas informações e procurar se responsabilizar pela saúde. Quer dizer, né? Não é o médico, a psicóloga, a psicanalista que vai tratar e curar você. A gente vai dar um suporte, mas eu preciso, como é que eu posso fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou me conectar com a natureza, eu vou me relacionar com pessoas que eu amo e vou procurar coisas que me façam bem, que tragam esse bem-estar, que é o que seria ter mais saúde mental. É assustador para muita gente, né? Sim, sim. Quando você fala de responsabilidade, eu, como paciente, cliente, eu também tenho que me responsabilizar. Isso com o terapeuta, isso com o médico. Exato. Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde vai falar o que seria saúde, a ausência de doença. Já não dá mais para a gente olhar para o nosso corpo só quando ele está doente, que eu vou num profissional da saúde. A abordagem hoje integrativa, da medicina integrativa, das terapias holísticas, assim, eu sou o protagonista do meu bem-estar e da promoção da minha saúde. Então, não adianta eu esperar ficar doente. Claro, eu vou tomar medicação e tal, mas o que eu faço antes, né? Como é que eu... Então, eu vou no médico, tem gente que vai, leva exame e não continua o tratamento. Como é que eu, no meu dia a dia, olho com carinho para a minha existência e penso, não estou dando conta, então, como é que eu me ajudo? Né? Desde buscar uma ajuda fora, ou práticas, atividade física, ver se eu estou comendo direito, se está tudo em ordem no meu corpo, fazer exames e o que mais eu posso fazer por mim para que eu me sinta bem, né? Antes de adoecer, no caso. Quais são os processos, quais são as ferramentas que você utiliza para levar o autoconhecimento e a cura, para me ajudar, se eu estou na tua frente, para me ajudar
a eu me conhecer melhor e para eu chegar até a cura e ter aquele start todo momento que eu estiver desalinhada. Sim. Quando a gente fala autoconhecimento, é tão subjetivo, ao mesmo tempo tão amplo, né? Então, eu entendo assim, não existe nenhum processo que você vai só agir se você não tiver ali aquele clique da consciência. Então, assim, da onde está vindo isso? Né? Então, o medo para uma pessoa é uma coisa, o pânico para outra, a tristeza é outra. Então, primeiro eu preciso olhar para mim e ver o que é o meu gatilho, onde é que eu não estou equilibrada, ou que áreas que estão desequilibradas. A outra é, eu olhando para isso, como é que eu posso incluir na minha rotina, então desde uma meditação, uma prática de yoga, pilates, coisas que você vai buscar que vai te fazer bem, que você vai ver que vai te ajudar a fazer uma gestão emocional melhor da sua vida, né? Um floral, uma terapia de floral de Bach, uma cromoterapia, uma massagem, qualquer coisa, qualquer prática, se você não conhece, tem uma infinidade de possibilidades que vai fazer com que você receba esse cuidado. Então, desde uma terapia, você vai receber um reiki, uma terapia de toque vibracional, até você ir para a ação, né? Então, eu vou lá, eu vou agir em meu benefício e buscar esse estado que é eu ser responsável e estar botando isso para fora, né? E tendo um cuidado, né? Eu acho que o que é o cuidado? Desde eu massagear meu pé, desde eu, sei lá, vou lá fazer a unha, mas eu olhar para aquilo e pensar, eu estou me dando um tempo, eu estou me dando uma prática, ou eu estou fazendo alguma coisa que me traga auto-amor, eu não vou me destruir, logo eu vou querer que meu corpo, né, responda melhor. E aí a mente vai ampliando aí a consciência da saúde. Você usou o termo auto-amor. Essa questão, auto-amor é diferente de amor próprio? Não. Não, é a mesma coisa. Eu estou falando da mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Como é que eu consigo ter esse amor próprio? Não é dando beijinho no ombro, ai, você é linda. Então, não, depois lá a gente fala, mas eu não acho, é mais ou menos, né? Aí vem a mente atrapalhar, a mente né? já fala um monte de coisa. Mas você não é muito boa nisso, você está com medo de fazer isso. Como é que eu faço isso? Né? Eu posso fazer uma prática ou ao longo do meu dia eu parar, me olhar assim para esse ser humano e falar, eu preciso ser gentil comigo, eu preciso não ter tanto julgamento, eu preciso saber que eu tenho coisas que eu posso melhorar, mas eu preciso me dar um olhar. O ser humano com o olhar, ele vai longe, né? A gente precisa do olhar do outro para existir. Nasce a mãe e fala, ai, que bebê maravilhoso, e aí a gente existe. E quando a gente é adulto, a gente não pode depender, né? Embora o olhar do outro cura a gente. Mas se a gente se der isso, a gente fica muito forte. E aí tudo isso fica mais fácil. Porque daí eu vou fazer tudo que for bom para mim, né? Não só eu me achar, não é amor próprio. É eu ter carinho com a minha existência, porque sou eu que sofro as consequências, né, de não estar bem. E é você com você. É, você com você. A gente tem que entender isso, né? Sim. Eu preciso me cuidar Sim. em todos os sentidos, Sim. até para a gente poder olhar para o próximo. Também é outra coisa importante. Não é? É. O teu último artigo na Viva Saúde Isso. fala exatamente das mães. Das mães, exato. E neste período todo, as mães, independente de idade. Todas. Do filho, se é criança, se é adolescente, se é adulto, independente. As mães também passaram por um processo gigantesco, né? Teve o isolamento, os que convivem junto, teve aquela criançada toda dentro de casa. Como olhar para as mães, né? E como acolher também esta mãe. A gente logo em maio tem Dia das Mães. Tem, já vamos pensando nisso. Como acolher esta mãe que ficou também sobrecarregada ou sentiu que faltou, fica se cobrando, né? Faltou fazer alguma coisa. Fica. Até eu estava, né, olhando um pouco os números, me preparando para a entrevista, e assim, o grupo que mais sofreu foram as mulheres e mães, mas as mulheres também, de um modo geral, os adolescentes e os idosos com comorbidade. Então, se a gente for pensar na mãe que precisou ali se paralisar, porque a mãe que trabalha, a mãe que faz homeschooling, quem que olhou para essa mãe, né? Ela não teve nem tempo. Então,
que nem você falou, como ajudar essas mães, né? Primeiro, né, até quando foi uma mãe de filho pequeno que a editora pediu para eu escrever sobre isso, e eu, né, tenho uma filha adolescente e tudo. Então, assim, vamos pensar o seguinte, uma mãe não sobrevive sozinha. Uma rede de apoio, né? Até antigamente, eu lembro, minha avó tinha a vizinha e deixava os filhos aqui ou com os mais velhos e tal, e agora isso não existe. É Né? incrível. Não existe, né? Pais separados e aí a mãe fica mais sozinha ainda. Então, mãe tem que acessar uma rede, tem que criar uma rede, seja de familiar, seja de mães vizinhas, né? Convocar esse pai, ou mesmo pai casado, que às vezes, né, tá lá com o trabalho dele, mas convocar. Por quê? Porque se a mãe não está bem, como é que essa criança vai estar bem? E eles que perderam tanto na pandemia, perderam... A criança existe no grupo, né? Então, eu acho que a mãe ir em busca disso e o que ela puder fazer nisso, que a gente está falando de autocuidado, reforçar, né? Porque senão a gente vai ter uma sociedade aí muito mais doente, né? Elas também correm o risco de sofrer burnout? Sim, sim. Sim, a gente fala... Porque é o trabalho dela, né? É o trabalho dela, sim, sim. Né, não sei se a empresa vai, né, dar os benefícios à empresa Home SA, né? Então, aí a gente tem que ter muita compaixão pelas mães e por isso que eu te disse dessa rede, né? Então, como é que ela faz isso sozinha? Não tem como, né? Pensando que ela é um ser humano e pensando que ela é responsável por um outro ser que está ali, né, se pendurando nela para sobreviver sem nenhum recurso, a criança não tem como lidar com as emoções ainda. Então, terapia 100% e muito afeto em volta, muito amor em volta e ela não querer fazer tudo sozinha porque ela não vai dar conta. Aí até vale a pena ela dar um jeitinho, ir para terapia presencial isso. E não online. Não, ela vai ter aquele momento dela. Ela tem que sair de casa, sair daquele ambiente que seria o ambiente de trabalho que está não tóxico, mas que está sobrecarregado e ela lembrar que ela existe. Porque, né, não só a mãe, mas a mulher, os papéis, né? Como é que eu saio desse papel? Eu lembro quem sou eu, aquele que a gente falou do alto amor, né? Até eu falei no artigo, quando cai o balão de oxigênio no avião, a mãe não põe primeiro no filho, ela põe nela, senão ele morre, né? Ela precisa estar bem. Né, e todo mundo, né? Eu acho que a gente precisa saber que se a gente estiver bem, o nosso meio ambiente vai estar bem, o nosso país, a nossa cidade, o mundo, porque o que a gente viu foi um pouco oposto disso, né? Foi bem oposto. Foi bem oposto. Foi bem assustador o que o ser humano viveu. As pessoas que acabam tendo a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, elas demoram para perceber que estão indo para esse caminho? Sim. Eu acho que o maior mal disso tudo é, né, que todo mundo passa do ponto de pedir ajuda. Assim, isso, falando do Brasil, né? A gente não tem, a gente pensa, eu tenho uma cultura agora, a saúde mental está em todas as pautas. Mas se você começa, você encaminha um paciente para uma medicação, né, existe ainda um preconceito de que você vai se tratar porque você não está bem. Né? Agora, como é que eu posso ficar bem se eu não me tratar? Então, eu não preciso nem estar mal para tratar, mas quando eu passo do ponto, eu posso estar num transtorno maior de ansiedade, precisar de uma medicação. Então, o ideal é que a gente previna, o ideal é que a gente esteja fazendo essas práticas para se cuidar sempre, mas quando eu passo do ponto, o meu corpo ele entra em colapso. Desde uma pessoa ter um surto e sai batendo tudo quebrando, porque ela passou do limite da consciência dela, né? Ou ela estava com medo, e aí vira uma ansiedade maior, uma síndrome do pânico que incapacita a pessoa. E pode levar a outras doenças também? Pode ter doenças autoimunes. O corpo, uma hora, né, ele vai somatizar. Então, vamos pensar assim. Eu tô com medo, eu tenho uma energia ali que tá ruim, que eu não consigo lidar. Ela vai sair por algum canto. Então, eu vou dar uns berros, eu vou começar a ficar meio esquecida, vou ter insônia, ou eu vou ter uma doença no meu corpo. Para algum lugar ela precisa sair. Se eu perceber que não está funcionando bem meu sistema, eu preciso cuidar da minha saúde mental em primeiro lugar. Por quê? Porque isso vai para o meu corpo, em algum momento. Desde uma fadiga até um problema no intestino, né? Assim, ele vai dar uma vazão e até pode somatizar em doenças mais graves. Então, nosso corpo é um sistema perfeito. A gente não pode deixar passar do ponto.
porque daí tem doenças que são irreversíveis, Sim. né? Quais técnicas você utiliza? Eu utilizo reiki, floral, meditação guiada. Eu faço uma escuta analítica, eu não faço psicanálise clássica porque eu gosto de integrar, então isso seria mais da medicina integrativa. Eu uso aromoterapia e eu procuro, eu acho que não só no ambiente de clínica, passar para o cliente, para o paciente, como ele pode levar isso para a vida dele, como é que ele pode se autoanalisar, como é que ele pode gerenciar quando ele não está bem, deixa eu fazer uma caminhada. Então, eu integro isso na maca, depois que a pessoa trouxe as questões e angústias, e aí ela mesma vai se autogerenciando com a respiração, aí eu faço várias técnicas de mindfulness, e aí a pessoa sai integrada, né? Sai leve. E é isso que interessa, né? É isso que interessa. Eu saí integral. Integral. Ô, Odri, me veio agora uma coisa na mente. A pessoa, ela pode estar caminhando para qualquer desses problemas, Sim, sim. tá? E aquela pessoa que também lá no começo começou a se dedicar incessantemente à meditação, incessantemente a uma prática física, obsessivamente, começou a estudar obsessivamente. Isso também pode causar um surto, né? Claro, porque aí, sabe aquela coisa quando a pessoa tá na mania, ela tá correndo atrás do rabo, só que ela não parou para ver o que está implodindo aqui dentro dela. Então, eu estou fazendo atividade física, para quê? Né? É para cuidar do meu corpo. Tá, mas o que é essa angústia que se você não consegue parar para analisar a sua própria vida? Então, não é só a prática. A gente está falando bastante dessa coisa da consciência, quer dizer, aonde que isso mexeu comigo? Então, uma vez eu atendi um garotinho pequeno, né? A mãe falou, ele não dorme. Eu fui passar um floral para ele, fazer uma terapia floral. Ele não falou isso para a mãe, tô com medo dos meus avós morrerem. Olha só, ele sabia, a mãe não sabia, ele sabia que tinha uma inquietação. Agora, se eu tô só correndo, fazendo esporte e tal, e eu não paro para ver que eu tô com medo irracional de uma coisa tão grandiosa, como é que isso tudo vai me ajudar se eu não estiver olhando para isso? Então, eu vou correr porque eu tô com medo. Então, eu vou correr e vou tirar da minha mente que isso vai acontecer. Né? Eu preciso me ajudar. Né? Então, eu acho que é ter essa capacidade de olhar e com ajuda e com profissional para que tudo isso que você esteja fazendo, esteja também num ponto de equilíbrio, né? Porque daí o pessoal está tudo agora operando, estourou aqui, estourou ali, porque né, fez exercício com uma carga emocional muito forte, mas é o caminho do meio, né? Esse equilíbrio. Né, de você... Não vamos meditar o dia todo, nem fazer exercício o dia todo. Não, o dia tem 24 horas, né? Vamos distribuí-lo da melhor forma. Você atende criança, então? Atendo também, adolescente. Que é raro, né? É raro, Nas terapias integrativas. Mas as mães que gostam, elas levam. Né? Tá, e você atende? Atendo. Tem gente que fala, não atendo criança, ok. Atendo. Eu atendo mais para acima de 10 anos, porque daí eu não tenho a especialização né, nas práticas, nos manejos lúdicos. Né? Agora me diz uma coisa, a criança, ela também acaba se expressando melhor? Sim, sim. É? Sim. A criança, ela está muito, eu acho que conectada com a essência dela ainda, né? Ela pode não saber nomear sentimento, ela pode não saber gerenciar, mas ela consegue trazer com mais verdade isso que o adulto fica ali correndo atrás do rabo, né? Que nem você falou, né? Então, eles trazem isso de uma maneira muito clara. Ou se não sabe, fala, é isso, né? A minha mãe não está bem, eu tô com medo que meus pais se separam. Então, ela acaba ali no meio ambiente fazendo uma leitura mais sensível. Ela sabe o que ela está sentindo. Ela sabe. Ela precisa de ajuda para lidar com isso ou para nomear, mas ela fica bastante atenta. A criança está em presença, né? É a essência dela mesmo, né? É, a presença. Não tem aquele emaranhado na cabeça como adulto, né? Que fica ali racionalizando tudo para poder achar uma palavra bonita, né? O programa está terminando. Está terminando. Faltou uma coisinha para a gente falar da saúde integral. A parte espiritual, cada um busque a sua fé, um caminho, uma prática, uma força.
Por favor, né? Porque isso faz a vida ficar muito melhor. Eu acho que isso é essencial, né? Sim, A gente busca a fé também. Também. Me diz uma coisa, quem quiser contato com a Contato Adriana... comigo. As minhas redes sociais vocês me acham por Terapias Integrativas, no Instagram, no Facebook. Tem o meu site, que é o meu nome, Adriana Perazelli, com 2 Es de zebra e L.com.br. E eu atendo no Brooklyn online, cursos, palestras e na clínica mesmo. Tem um WhatsApp? O WhatsApp tem 11 99993 2460. Ai, obrigada, Adriana. Que Eu que entrevista agradeço. gostosa. Conversei com a Adriana Perazelli, como ela disse, Adriana Perazelli com 2 Es e um L no final. 2 Ls. Ponto, 2 Ls. 2 Ls. .com.br. Bem italiana. Bem isso. italiana. Isso. Redes sociais como Terapias Integrativas. Ela deu sorte de pôr este Eu nome. pus faz não tempo. Anota aí o WhatsApp. Código 11 99993 2460. 99993 2460. Perdeu alguma coisa? Corre lá no YouTube, pega esse programa todinho de novo. Um grande beijo a todos. Obrigada, Adriana. Sucesso para você, viu? Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Tem Mundial e Você. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até daqui a pouco. Beijo.